Olá! O desastre de Mariana completou 7 anos no dia 5 de novembro. O rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, no córrego do Fundão, provocou 19 mortes e a maior tragédia ambiental da história do Brasil. É sobre isso que o Além das Montanhas fala hoje e nossos convidados são o promotor de justiça de Mariana, Guilherme de Sá Meneguim, que atua no caso desde a tragédia que atingiu 39 cidades e cerca de 1.200.000 pessoas. Ao meu lado está a dona Ângela Aparecida Lima Santana, vítima do desastre, que morava na área rural da Ponte do Gama, perdeu tudo e hoje ainda ajuda outros atingidos. Também aqui no estúdio está conosco a representante da Cáritas Brasileira Regional Minas, Laís Jabassi Maia, integrante da Coordenadoria Operacional e Assessoria Técnica aos atingidos pela barragem de Fundão, em Mariana. Muito bem-vindos à TV MP, obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje. Bom, a gente precisa relembrar com imagens desse fato que nos marcou tanto em Minas e no Brasil. Vamos mostrar então umas imagens do que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem da Samarco, de Córrego do Fundão, em Mariana. Ela liberou 55 milhões de metros cúbicos de lama, que em 15 minutos chegou a Bento Rodrigues, que desapareceu. Depois atingiu ainda outras localidades. Essa lama percorreu 853 quilômetros do Rio Doce, causando destruição em cidades ribeirinhas de Minas e do Espírito Santo. A gente vê aí então as imagens da Câmara dos Deputados sobre essa tragédia, a quantidade de lama que cobriu essas localidades. Voltando aqui ao estúdio, eu quero saber da dona Ângela, o seu testemunho, né? Onde é que você estava nesse dia? Como é que sobreviveu a essa lama? Nesse dia eu estava na igreja, a gente tinha lá no dia de quinta-feira, 7 horas da noite, né? Grupo de reflexão, e a gente estava começando esse grupo de reflexão rezando, e a gente ouviu um barulho muito alto, uma coisa que ninguém lá de Ponte do Gama já tinha ouvido antes. É uma coisa assustadora, porque ninguém conhecia o rejeito de mulher, não. Eu só conheci quando ele entrou dentro da minha casa. E aí a gente saiu para fora da igreja e vimos muita coisa. Madeira, bambu, caminhão, geladeira, tudo envia junto ali daquela lama. Só que a gente pensou que fosse água. A gente saiu da igreja rapidinho. Vocês acharam que era uma inundação que estava acontecendo? Achava que fosse enchente, né? Com água. A gente nunca pensou que fosse rejeito de minério, não. A gente saiu da igreja, como eu morava de frente da igreja, uns 7 minutos, saí da igreja, chegava lá na fazenda que eu morava. A gente saiu dali rapidinho e fomos para casa, para pegar alguma roupa para a gente sair de casa, para ir para a casa da minha mãe, que minha mãe mora na parte alta. Seus familiares, onde é que estavam? Todo mundo estava na igreja. Só a Mirella, minha filha, que estava lá em Monsenhor, que ela estudava lá. Aí peguei algumas roupas, pensando que eu poderia descer as escadas da fazenda, passar no meio daquela lama, mas que a lama poderia vir só assim, por aqui, daqui para baixo. Mas a gente saiu com a lama aqui. Daqui para baixo tudo era lama. Aí o padrinho do meu filho, Matheus, pegou ele, foi com ele aqui assim, no alto. Só que quando a gente chegou no meio daquela lama, veio muita coisa, muito bambu e madeira, e tudo coisa que você imagina, geladeira, fogão, tudo que já vinha descendo do Bento Rodrigues, né? Tomou aquela mochila da gente, a minha filha também, Camila, foi arrastada também. O padrinho do meu filho que pegou ela, senão ela teria ido embora. E a gente acabou de sair da lama, mas a gente já saiu da lama sem roupa nenhuma. Porque aí, nesse momento, quando veio aquela onda de lama que tomou a mochila da gente, a gente ficou só com a roupa do corpo, mas daqui para baixo, cheio de lama. A gente tinha que chegar na casa da minha mãe e tirar essa roupa, né? E chegou na casa da minha mãe, a gente chegou lá, teve que vestir roupa do meu irmão, da minha mãe. E aí eu pensei, quando for no outro dia, a gente pode descer lá, lavar a fazenda e entrar para dentro. A gente pensou que fosse água, né? Só que não foi assim. A noite inteira um barulho assustador, muito forte. Minha mãe mora bem na parte alta. E lá na casa da minha mãe, a gente ficou a noite inteira, ninguém dormiu.
A comunidade, naquela noite ali, ninguém conseguiu dormir com o barulho muito alto, né? E aí quando foi no outro dia que a gente voltou de manhã, quando a gente chegou de longe, né? Que a gente viu. Que ali a gente Que não era água, né? Não era água, era rejeito de minério. E a gente não podia voltar para lá mais. E aí a Mirella estava lá em Monsenhor, o pessoal de Monsenhor, algumas pessoas falaram com ela que a gente teria morrido, que a fazenda tinha sido tomada de rejeito de minério. Vocês ficaram sem comunicação? Sem comunicação, que aí caiu os postes, as duas pontes caiu a ponte que vai de Monsenhor para Pondugama e a que vai de Paracatu para Pondugama, todas as duas caíram, né? E a gente ficou sem energia e sem poder comunicar com a Mirella, mais o motorista que levava ela para a escola. Levava os alunos, né, de Pondugama. Imagino como é que foi isso, né? Muito triste, e até hoje a gente nunca vai esquecer isso, e hoje a gente ficou com essa marca, né, atingido na testa. E aí trouxe a gente aí a gente ficou 22 dias lá na casa da minha mãe, esperando fazer a ponte de Paracatu para a gente vir para Mariana. Chegou em Mariana, a discriminação foi muito grande, né? E é muito grande até hoje. Eu troquei meu filho Matheus de escola 3 vezes. Hoje, meu filho Matheus é um menino doido, né? Com um transtorno mental. Ele tem psiquiatra, psicólogo, remédio controlado. A Mirella também ficou na cama em Deus de 2015 até março desse ano, com depressão também. Agora, graças a Deus, ela saiu da cama e arrumou um serviço e foi para trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais da história de vocês, desse pós-desastre, né? Eu queria saber do doutor Guilherme. O senhor já era promotor de Mariana, né? Como é que recebeu essa denúncia e qual foi a primeira medida que o senhor adotou? Eu estava em casa quando ocorreu o rompimento e recebi a primeira informação até por colegas do próprio Ministério Público e logo depois da imprensa. E me dirigi até a Arena Mariana, que é um ginásio, e lá o que me espantou foi que não havia nenhum atingido naquele momento, né? O rompimento foi por volta de 4 horas, eu cheguei no ginásio por volta de 7 horas, não tinha ninguém lá, e foi aí que eu fui informado que as pessoas estavam ilhadas, né, nos locais dos desastres, né? Então, eu nem pude, inicialmente, tomar medida nenhuma naquele momento. Me espantou aquela situação, porque a informação era de que as pessoas já estariam chegando em Mariana, mas não estavam chegando, ainda estavam ilhadas e teve todo um trabalho de resgate das famílias atingidas. E aí, já no dia seguinte, quando começaram a chegar os atingidos, a gente começou a tomar alguns depoimentos, inclusive para poder facilitar a nossa investigação, também os depoimentos dentro da Policlínica de Mariana, que é lá perto, né? As pessoas que tiveram condições de prestar declarações, e foi a partir daí que nós instauramos o primeiro inquérito civil e dentro das nossas atribuições relativas à defesa dos direitos humanos, já iniciamos um primeiro processo de bloqueio de bens da Samarco. O primeiro grande bloqueio de bens, né, foi uma medida cautelar, ajuizada logo depois do desastre, e acabou se tornando um paradigma de situações como essa. Então, várias vezes a gente viu que as autoridades, né, em outros estados e outros casos semelhantes de desastres têm adotado essa medida de bloqueios de bens daqueles que são os causadores. Isso foi feito de imediato? Quanto tempo depois? Foi 5 dias depois, né? Então, com base nos depoimentos, na coleta de provas preliminares que a gente conseguiu do dia 6 de novembro ao dia 10, né, nós fizemos essa apuração muito rápido e já ajuizamos a ação para bloquear bens, já com a perspectiva de que seria muito difícil conseguir recuperar principalmente os direitos das pessoas atingidas. E qual logo que é o depois, montante que foi bloqueado? Naquele momento foi 300 milhões de reais. Né? Foi um pedido baseado na estimativa que a gente tinha de atingidos até então, que era cerca de 600 pessoas. Só que era uma apuração ainda muito preliminar e hoje nós temos aí pelo menos 4 mil atingidos em Mariana. Né? Então, somando todo mundo que foi cadastrado, né, e pessoas que estavam sendo excluídas do processo de reparação, e isso a gente foi identificando no decorrer de outras investigações, de outras ações. Então, teve essa primeira ação cautelar, né, baseada nessas provas preliminares. Depois nós tivemos uma ação civil pública, né, definitiva, onde a gente pediu a reparação integral dos direitos dos atingidos, indenizações, reconstrução de comunidades e os auxílios emergenciais, como moradia adequada, até a reconstrução das comunidades,
auxílios mensais, indenizações. Então, essas foram as duas principais medidas que nós adotamos, a ação cautelar e a ação principal, já na ação requerendo efetivamente a reparação. Onde foi muito importante as medidas emergenciais, como falou a dona Ângela, sobretudo o auxílio mensal, que também estourou um paradigma, a assessoria técnica para os atingidos e a casa para que as pessoas pudessem ter conforto. Laís, como é que quando e como, né, a Caritas passou a atuar na defesa dos atingidos? A Caritas já atuava na região a partir das diocesanas, né, a Arquidiocese de Mariana atuava e foi garantida dentro da ação civil pública que o Dr. Guilherme mencionou, a assessoria técnica aos atingidos. Com essa garantia de um direito, né, a proposta da assessoria técnica é instrumentalizar os atingidos para uma participação mais qualificada, né, diante da assimetria de recursos perante as grandes empresas, né? Então, a partir da garantia da assessoria técnica, os atingidos escolheram uma entidade de confiança que foi a Caritas Minas Gerais. Por meio desse projeto, nós estamos lá há 6 anos. Uhum. E como é que é essa assessoria técnica? A gente atua em várias frentes, né? A gente atua desde os atendimentos individuais, acompanhando os atingidos nos projetos das casas, durante as negociações de indenização individual, até a produção de espaços coletivos de debate, de discussão e produção de materiais. Então, a gente emite laudos, emite pareceres jurídicos com o intuito, né, de conseguir que os atingidos ou seus representantes, no caso dos que estão com advogados, ou mesmo o Ministério Público, tenha material para poder se movimentar em busca da reparação. Demorou um ano para a Caritas começar a ter essa atuação, né? Depois da tragédia, não foi isso? Sim, para garantir o direito à assessoria técnica, foi uma luta, né? Foi uma conquista. E começou com um trabalho de escuta, depois de um ano se perdeu muito isso, como é que foi? Não, porque o processo de reparação ele está ainda muito atrasado, né? Então, a Caritas atuou, inclusive nossa equipe é desde sempre, muito insuficiente para dar conta de todas as demandas. Não se perdeu os atingidos, a gente até fala que é o dia que não terminou, os atingidos seguem vivendo, né? Aquele dia e os efeitos daquele dia, então um ano foi uma grande conquista, era melhor que fosse antes, mas a gente ainda tinha muito trabalho a ser feito. A gente começou pelos espaços coletivos, logo em seguida os atingidos conquistaram o direito de um cadastramento ser realizado pela Caritas. Até então uma experiência única, quem realiza cadastro são as empresas RES, ou nos casos, né, de licenciamento, costumam ser as pleiteantes dos projetos. Nesse caso eles conquistaram o direito de serem cadastrados por uma instituição que eles confiassem, então nós cadastramos 1.504 famílias. O cadastro começou em 2018 e terminou esse ano apenas, no começo desse ano. Quer dizer, isso é só o trabalho de levantamento de quantas pessoas foram atingidas e para serem cadastradas para entrar nessa fila de direito de receber uma reparação. De perdas e danos, sim. A gente levantou uma enormidade. A própria equipe, os próprios atingidos se surpreenderam com a quantidade e profundidade dos danos que a gente conseguiu encontrar. E o cadastro ele foi formulado pelos próprios atingidos, em diálogo conosco, com universidades, com parceiros, né? Então, é muito interessante como a gente conseguiu levantar as perguntas que eram mais importantes para essas famílias. De acordo com a ação civil pública, o cadastro deveria ser considerado pelas empresas para fins de restituição de moradia, para indenização, e eles garantiram também, né, o Dr. Guilherme vai poder falar melhor que eu, a inversão do ônus da prova, que diante da assimetria de poderes, quem deve provar que aquela família não perdeu algo são as empresas e não as famílias terem que provar. Apesar disso, a gente fez esse registro, esse levantamento. Que é exatamente o que você tinha, né, de bem móvel e imóvel, que atividade desempenhava, que perdeu, Sim, as atividades produtivas, as perdas imateriais é muito importante para a gente, desde patrimônio, relíquias de família, álbuns, né? Até os adoecimentos, a dona Cida mencionou, né? Os filhos com sofrimento psíquico. No cadastro a gente ouviu cada uma das pessoas que foi atingida e a gente chegou a 73% das pessoas declarando pelo menos um dano à integridade psíquica.
Entendi. Doutor Guilherme, e a atuação do Ministério Público nesses 7 anos, né? Foram vários processos, né? Exatamente, né? Nós tivemos que, além dessas 2 ações que eu mencionei, da cautelar e da ação principal, infelizmente vários outros problemas foram surgindo e nós tivemos que tomar medidas concretas também para resolver. De qualquer maneira, o que eu acho que foi importante implementar foi a participação dos atingidos nesse processo. A assessoria técnica, como a Laís mencionou, foi muito importante para poder permitir e engajar toda a comunidade nessa defesa de direitos. Até pouco tempo atrás, a gente percebeu pessoas que tinham sido atingidas que não se entendiam como atingidas, que não se viam dessa forma, apesar de não haver dúvida a respeito daquela situação. Então, seriam pessoas que não perderam casa, não perderam bens assim materiais diretamente, mas sofreram impacto. Não, até pessoas que perderam bens diretamente, né? Pessoas que perderam animais, por exemplo, não se viam como atingidos, quer dizer, como se aquilo ali fosse uma coisa que eles tivessem que aceitar, né? O que existe é uma manipulação muito grande por parte das empresas e uma certa omissão por parte do poder público, não do poder público abstratamente, daquelas pessoas, agentes públicos que deveriam estar ali resolvendo os problemas das pessoas. E a coisa é tão absurda, eu vou citar alguns exemplos para ficar mais concreto. Aproximadamente uns 70 veículos foram destruídos. Até tem uma imagem muito famosa de um veículo automotor em cima de uma casa, né? E aí, depois disso, estava evidente que os veículos foram destruídos, então há um sinistro total. Quando isso ocorre, você não pode cobrar impostos sobre uma coisa que não existe mais, né, do ponto de vista funcional, pelo menos. E o Estado lançou, né, tributos e IPVA, né, sobre esses veículos automotores. E ninguém foi lá, absolutamente ninguém, foi lá para tentar resolver o problema das pessoas. As pessoas que tiveram que ou seja, além da omissão, é uma omissão qualificada, porque vai colocando cada vez mais carga em cima das pessoas. E quando não tinha mais jeito, as pessoas estavam tendo seus nomes até lançados em dívida ativa, procuraram o Ministério Público. E aí nós identificamos essas famílias, tivemos que fazer um trabalho enorme, cansativo, e entrar com uma ação para pedir o óbvio, que é não lançar os tributos e que se dê uma destinação ambientalmente adequada a essas carcaças, o que não é responsabilidade das pessoas, é das empresas e do Estado, né, que não poderia cobrar. Então, pessoas desesperadas apareciam lá. Aí você me diz, mas então, logo de início vocês identificaram? Um ano atrás apareceu uma pessoa, olha, eu perdi um carro no desastre. Não sabia disso, está até hoje sendo cobrado de IPVA dessa pessoa. Então é esse tipo de situação que a gente, né, acha absurda e nós tivemos que tomar esse tipo de atitude, que é ajuizar uma ação para isso. A gente vai para um intervalo, mas a gente volta para falar mais sobre isso e sobre as dificuldades para que a reparação não fosse feita corretamente até hoje. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para falar da dificuldade da reparação das vítimas da tragédia com rompimento da barragem de Mariana, causada pela mineradora Samarco. Dona Ângela, a senhora chegou a ser reassentada nesse tempo todo, nesses 7 anos? Recebeu alguma moradia? Como é que era a sua atividade na época, antes do desastre? Antes do desastre, eu morava em uma fazenda caseiro cedido. Eu morava e trabalhava, né? E aí, para compra desse imóvel para minha família, foi uma luta. O doutor Guilherme depois pode complementar. Porque as empresas não via que a minha família é muito grande. Eu tenho eu, marido e 4 filhos. E aí, como para caseiro cedido, o espaço é pequeno, né? É um lote de... Você quer me ajudar a falar aí? A área, né, da fazenda?
É Eu isso? não lembro. É porque para comprar para a gente Mariana, é um lote de 250 metros, não é, doutora? Tem as diretrizes que foram homologadas em que estipula o tamanho mínimo das áreas, né? E aí o tamanho mínimo, no caso, seria 250 metros. No caso da dona Ângela, da família da dona Ângela, que morava dentro de uma fazenda, é isso? Para restituição da moradia, que no caso dela e da maioria dos atingidos é integrada com as atividades produtivas que eles desenvolviam. Que era atividade rural, era o quê? E lá nessa fazenda a gente serrava eucalipto, madeira, né? E plantava também, lá tinha um pomar enorme, hoje não tem mais, que o rejeito está lá. E a gente tomava conta de tudo. O dono da fazenda morava lá? BH, mora em BH. E aí quando a gente veio para Mariana, né, aí começou, né? A Renova não querendo reconhecer que eu preciso de uma casa que cabe eu, o marido e os filhos. E aí para a compra dessa casa foi uma luta muito grande. Eu já fui no Dr. Guilherme Cogeirus uma vez, conversei com ele, com o promotor, né? E depois disso, depois de muita luta, foi comprada uma casa para minha família, sim. Quanto tempo depois do desastre? Agora Foi esse ano, não foi? que comprou. Foi. Então demorou 7 anos. Quase 7 anos para Nesse período, a senhora comprar. morou onde? Aluguel pela Fundação Renova. Mas desculpa, dona Pode Ângela, falar, ela por favor. segue em aluguel, porque ainda não foi resolvida a questão da documentação. E ela está muito preocupada porque o auxílio emergencial, né, o auxílio moradia, após a entrega da casa, após a documentação, ele deixa de existir. E aí o prazo começou a correr e ela ainda não foi. A senhora pode até explicar melhor que eu, dona Ângela. Porque quando a gente pega a chave do imóvel que compra pra gente, daí 12 meses é cortado o auxílio emergencial, né? E aí já venceu, já cortou meu auxílio, eu não recebi indenização ainda e nem recebo auxílio mais, porque o imóvel que a Fundação Renova comprou, ele tem vários problemas de documentação. E aí a Fundação Renova tem que regularizar, está regularizando para eu poder reformar esse imóvel para me mudar para lá. Só que nesse momento eu continuo na mesma casa que eu morava antes pela Fundação Renova, hoje eu mesmo que pago esse aluguel, porque para eu morar lá no imóvel que foi comprado eu tenho que reformar. E para reformar eu preciso da documentação dele toda em dias. Porque do jeito que está lá, a prefeitura vai barrar essa reforma se eu for reformar, né? Bom, com a fazenda destruída, como é que vocês retomaram a atividade, alguma atividade? Não, porque hoje eu morava em trabalho? Ponte do Gama, hoje eu moro em Mariana. Eu tenho esse menino Matheus, ele não vai lá em Ponte do Gama mais. Ele ficou com muito trauma, ele não volta lá. Então, hoje eu não moro na zona rural, mas eu moro dentro de Mariana mesmo. Eu não tenho como voltar para lá. E vocês conseguiram exercer alguma outra atividade, a senhora e seu marido? Hoje eu tenho um marido doente, né? Ele tirou um tumor no cérebro, né? Já vai fazer 3 meses. E hoje ele é incapaz, ele tem 53 anos, mas ele não consegue trabalhar mais, ele perdeu a força toda do corpo, ele anda de bengala. Ele precisa de cuidado, tomar banho sentado, usa vários medicamentos. E hoje eu estou lá. Aí eu tenho, a Camila estuda, faz uma faculdade, Matheus é pequeno, estuda também. Matusa parou de estudar e agora a Mirella também trabalha. Mas é isso. Eu imagino como a dona Ângela deve ter um monte de famílias nessa situação, né? Que deixaram de receber o auxílio, não conseguem se sustentar para poder prover um novo imóvel, mesmo que sejam reassentados, né? Na verdade, a gente tem muitas famílias que deixaram e muitas que nem sequer foram reconhecidas para receber o auxílio, né? A gente comentou, né, no bloco anterior como há uma demora em se reconhecer atingidos, é um processo muito dolorido. Então, as famílias que mais tardiamente foram em busca, elas tiveram esse direito negado. O adoecimento que Dona Ângela traz, ou a perda das atividades produtivas, é super frequente. Ela mencionou, né, o Matheus, que é o caçula dela, que vive uma situação de trauma muito forte. E nessa situação a gente tem assim, centenas de atingidos com insônia, dependentes de medicação
para circulação, para depressão, ansiolíticos. A gente teve atingidos que desencadearam esquizofrenia ou que estavam num processo que já estava controlado e passaram a ter. E a atividade produtiva não é restituída, né? Então, quando a gente está falando de atividade produtiva, eu estou falando de criação, normalmente, né? Porco, galinha, boi. As atividades correlacionadas, como fabricação de queijo, plantios, e essas famílias não têm perspectiva de retomada. E a gente está falando de uma população que vem envelhecendo, né? A gente não pode deixar de pensar que as pessoas estão ficando cada vez mais idosas e aí elas também não conseguem exercer como elas exerciam antes. Doutor Guilherme, o que leva a essa situação? Né? Por que essa demora tão longa? É entrave jurídico? É entrave por parte da mineradora? Antes de entrar nessa pergunta, só em complemento ao que a dona Ângela falou e o que a Laís falaram, até mesmo para o telespectador compreender, nós, dentro dessa ação civil pública, fizemos uma série de acordos e tem uma série de decisões judiciais, eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Onde foram fixados alguns direitos para os atingidos, né? Então, mesmo aquelas pessoas que viviam de aluguel ou eram caseiros ou eram pessoas que não tinham a propriedade dela, né, no local atingido, seriam beneficiados com uma propriedade própria, né? Então, acho importante fazer esse esclarecimento para as pessoas entenderem. Em segundo lugar, os auxílios, né, apesar do que tem sido divulgado pelas empresas, nós já até temos um inquérito civil instaurado para poder apurar esses cortes que, na nossa opinião, são ilegais, né? Não está no nosso acordo da forma como eles estão fazendo. Então, isso não me leva ao terceiro ponto, que é já a pergunta que você fez, Laura. As empresas deliberadamente descumprem todos os acordos. Deliberadamente. Várias pessoas nós identificamos ao longo desses 7 anos que não receberam, por exemplo, os auxílios. E nós temos que frequentemente exigir a implementação dos auxílios e muitas vezes entrar com ações na justiça. Então nós entramos com vários cumprimentos coletivos de sentença, que contemplaram centenas de atingidos que não receberam o auxílio mensal ou a casa alugada, né? Muitas pessoas, como a senhora Ângela, ficaram muito tempo em hotel, porque, olha você ver como é que é incoerente, colocaram as pessoas no hotel e depois não reconheciam o direito dela a ter uma casa alugada, sendo que o acordo estava previsto isso. Nós tivemos que entrar com ações para isso. Quando se instalou a Defensoria Pública, em Mariana, salvo engano, em meados de 2017, aí nós começamos a repassar os casos individuais para a Defensoria Pública, mas toda a apuração era feita pelo Ministério Público. Né? Então, ao longo desses 7 anos, eu diria que teve pelo menos uns 1000 descumprimentos de acordos, no mínimo, né? Para falar por baixo, e o nosso sistema não funciona para poder fazer com que essas empresas cumpram o que é dever delas, ou o que está pactuado. Então, o que seria necessário? A justiça? É muito recurso judicial? Olha, vai atrasando, vai alongando? Como é que eu vou falar? É tudo, né? É tudo, porque nós não temos leis que protegem essa população especificamente, nós não temos um sistema judicial que compreende minimamente o que essas pessoas precisam, nós não temos interpretações minimamente razoáveis das leis para que possam realizar a justiça. Então, nada disso funciona. Eu acho que isso daí é um mal que ultrapassa o próprio crime. Né? E, infelizmente, né, é inevitável reconhecer que um crime dessa magnitude, numa sociedade minimamente preparada, teria resultado em prisões dos autores do crime, coisa que não aconteceu, reparações eficientes, né? E o que nós vemos até o reconhecimento do que é mesmo, né? Porque muita gente fala que foi um acidente, não é um acidente, é um crime, né? Inclusive a Comissão Nacional de Direitos Humanos já até tem um parecer muito interessante, falando, olha, para se referir a esse evento, não se refere como acidente, mas sim desastre criminoso. Por que desastre criminoso? Porque desastre já é um termo técnico da Defesa Civil, né, que fala sobre um grande dano decorrente ou de ações humanas ou da natureza, e criminoso porque tem ali uma tipificação na lei como crime. Então, é muito difícil a gente poder falar que o nosso sistema como um todo, né, jurídico, político, institucional, dá conta de um fato como esse. Tanto é que ocorreu de novo, né? E, infelizmente, a chance de ocorrer novamente é grande. Então, quando a gente fala que
ocorreu Mariana, depois Brumadinho, só que ocorreram vários outros que não chegaram a ser tão noticiados. Ocorreu em Herculano, ocorreu em Nova Lima, né, em Cataguases, então vários rompimentos de barragem que causaram muitas mortes, muita destruição, só que as coisas só foram piorando, né? Quando chegou em Mariana, o trem foi tão grande que matou, a gente sempre fala 20 vítimas, porque teve um aborto, né, uma mulher foi arrastada e a criança foi assassinada nesse evento, e atingiu até o Espírito Santo, né? E até hoje está tudo contaminado, tudo danificado. Todas as vezes que a gente entra com ações da justiça, há sempre o que a gente chama de sludge, né? Sludge é medidas para criar obstáculo, ao contrário do nudge, que é aquele que estimula, que facilita, né? Então, por exemplo, nós temos centenas, talvez milhares de pessoas em Mariana, milhares, né, Laís, que não receberam indenização. Milhares. E nós entramos com um cumprimento de sentença. E agora, com base em decisões do STJ, foi negado a legitimidade do Ministério Público para cobrar essas indenizações. E nós temos que recorrer. E até que isso seja resolvido, as pessoas estão sofrendo. Então, assim, eu lamento profundamente que nosso sistema tenha chegado a um ponto onde ele não consegue assegurar um acesso à justiça, né? Mal tem acesso ao judiciário. E quando há esse acesso, surge uma série de obstáculos para poder cumprir. E aí fica aquela questão, né? O dano, a morte, tudo isso é irrecuperável e nem o mínimo se garante, mesmo com todo o esforço que a gente faz, como a dona Ângela falou, que eu acho que é um depoimento muito importante, né? A luta para ser reconhecido o mínimo de direitos para as pessoas, a quantidade de ações na justiça, todo dia é problema chegando na promotoria, né? Numa comunidade que já é muito complicada, né? Mariana é uma cidade onde tem um problema político-administrativo enorme, criminal também enorme, né? O índice de homicídios é maior do que a média do estado de Minas Gerais, e com um crime dessa magnitude, né? Então, assim, a gente tem que repensar muita coisa, né? Muita coisa sobre como agir daqui para frente, mas eu gostaria muito de deixar claro que não faltou empenho por parte do Ministério Público nem por parte dos atingidos, né? Infelizmente, eles usam de brechas e de interpretações que, na minha opinião, são completamente equivocadas para poder impedir a reparação. E daí é se adotar alguns mecanismos para tentar minimizar isso e solucionar o problema da reparação, né? Em fevereiro de 2020, o TJ, né, o Tribunal de Justiça de Minas, assegurou a liberação de 1,5 milhão para a matriz de danos dos atingidos. Do que se trata isso? Qual que é a importância disso? Então, a gente comentou, né, do cadastro, que era o levantamento das perdas e danos. A matriz de danos é uma catalogação de todas as perdas e danos que a gente encontrou e um valor que seria atribuído para cada uma dessas perdas. Então, metro quadrado de pedra de São Tomé, perda de uma relíquia de família, temos aí, né, adoecimentos, né, vários tipos de adoecimentos. Esse 1,5 milhão foi aplicado em na construção. Montar uma equipe para poder fazer essa matriz? Na construção desse instrumental, é uma matriz enorme, assim, a gente tem isso disponível no site da Caritas, ela tem 5.000 páginas, porque a gente vai justificando cada cálculo. Foram contratados várias instituições, IPEAD, a Rural do Rio de Janeiro, agora eu não me lembro, não vou conseguir mencionar todas, mas então cada dano que está ali e a previsão de valor, ela foi muito bem fundamentada. E aí é importante dizer que a gente não está falando de valor de mercado. Essas pessoas não dispuseram livremente do que tinham, né? Elas não estavam à venda. Então são valores que têm uma perspectiva de indenização, né, de algo que lhes foi tomado. Então não é o valor, o fogão a lenha, ele não é o valor de um fogão a lenha, da construção de um fogão a lenha, é da perda aquele item que era essencial para a manutenção da vida da família. A matriz de danos foi, né, disponibilizada, ela não foi homologada na Justiça. A Fundação Renova tem uma própria matriz, ela é bem curtinha, está disponível no site da Renova, que é a que ela aplica, com valores bem inferiores, com uma quantidade de danos bem menor e que a fundamentação não está presente. Quer dizer, vamos esclarecer isso. A Renova foi uma fundação criada pela mineradora
seria para prestar uma assistência, mas presta a assistência que acha que deve só, não o que é estabelecida judicialmente. A Renova é uma fundação criada a partir das mineradoras, mas também com um diálogo forte com o poder público. Várias instituições assinam a criação da Renova, que é a responsável pela reparação em toda a bacia do Rio Doce. E aí, a Fundação Renova em Mariana, ela atua em várias frentes. Uma delas, que eu estava mencionando agora, era a indenização. Ela também atua na restituição de moradia, né, que a dona Cida estava colocando, ou deveria atuar no acesso à água, descontaminação. Mas como é que é isso na prática, doutor Guilherme? A Fundação Renova é uma das coisas mais esdrúxulas que já foram criadas no direito brasileiro. Ela foi uma entidade, né, criada pelas empresas Vale, Samarco e BHP para supostamente promover a reparação, tanto dos aspectos ambientais, né, dos danos ambientais, quanto sociais e econômicos. Teoricamente, como uma fundação, ela deveria ter uma autonomia, deveria ser independente, ela deveria seguir aqueles parâmetros que estão até mesmo no Código Civil, mas ela não segue, né? E ela não tem qualquer padrão de sua atuação que não seja seguindo a orientação das empresas. Então, uma das coisas que foi criado, foi incentivado até mesmo por um acordo feito pelo governo federal em 2016, com a participação do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, que criou esse monstrengo que é a Fundação Renova, que no final das contas leva muito dinheiro e entrega muito pouco aos atingidos e ao meio ambiente. Tanto é que há uma proposta, até uma possibilidade dela ser extinta, de acordo com o que está sendo pedido pelo Ministério Público, né? Que seria uma repactuação, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente volta em instantes, aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Neste último bloco do Além das Montanhas, que fala sobre os 7 anos do desastre criminoso da barragem rompida em Mariana, vamos falar sobre o que é preciso, o que ainda é possível fazer para que seja feita a reparação devida aos atingidos pela barragem. Doutor Guilherme, então você estava falando sobre a situação da Renova, o que precisa mudar na nossa legislação e na repactuação, né, do desastre de Mariana, para que essa reparação saia? Foi tentado um processo de repactuação, né, que seria um novo acordo no âmbito do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. Então ele chamou as partes, Ministério Público, Defensorias Públicas, Estados, União, empresas, Fundação Renova, né, e tentou, né, chegar a um novo acordo que substituísse o tal do TETAC, que foi feito lá em 2016 e que gerou a Fundação Renova. Esse acordo já previa a extinção da Fundação Renova, essa repactuação, e uma série de outras medidas que pudessem, de fato, levar a uma reparação eficaz. Mas, infelizmente, as empresas interpuseram tantos problemas e tantos obstáculos que a repactuação foi encerrada, né? Ou seja, ela naufragou depois de mais de 70 reuniões, o próprio conselheiro Bandeira fez visitas às comunidades, mas foram tantos empecilhos que foram colocados que ela não foi adiante. Mas, independentemente disso, há uma ação, né, do Ministério Público para extinguir a Fundação Renova, visando justamente acabar com esse modelo né, um dique, né, no caso, uma barragem se rompeu, né? E eles construíram outra, que é a Fundação Renova, que impede, né, ou tenta criar obstáculos de chegar à responsabilização das empresas efetivas. Então, existe essa ação ajuizada pela Promotoria de Fundações de Belo Horizonte, ela está em tramitação, ela ficou suspensa durante esse processo de tentativa de repactuação, e eu acho que o melhor caminho para se resolver os problemas é primeiro extinguir a Fundação Renova, né? Então ela não serve para
efetivamente nada. Ela é muito ruim no que ela se propõe a fazer, né? A quantidade de pessoas que ela fez sofrer esses últimos 5, 6 anos que ela atua é proporcional ou mais ao que o desastre causou. Em segundo lugar, é preciso ter leis mais duras que punam as empresas e que garantam reparações mais céleres aos atingidos de desastres criminosos, né? Nós não temos ainda uma clareza na legislação sobre isso, a gente acaba usando vários dispositivos, fazendo uma interpretação analógica, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, que acabam gerando uma série ainda de mais de brechas, de dúvidas. Então, eu acho que uma legislação específica de proteção das vítimas de desastres criminosos seria muito importante, e a extinção da Fundação Renova também contribuiria para resolver os problemas. E como não houve acordo, vai ser decisão judicial. Vai ser decisão judicial, né, que vai definir o futuro aí da Fundação Renova, e outras decisões judiciais vão definir o futuro dos atingidos, né? Porque muitas das situações não foram resolvidas. Por exemplo, a moradia definitiva, como a dona Ângela falou. Nós entramos com o cumprimento de sentença, veja bem, eles destruíram a casa das pessoas. Eles não se comprometeram a construir a casa das pessoas. Nós entramos com uma ação na justiça. Essa ação tramitou. Ao final dessa ação, houve um acordo onde eles assumiram o compromisso de construir a casa das pessoas. Eles não construíram as casas das pessoas. Nós entramos com o cumprimento de sentença para exigir que aquilo que foi definido judicialmente, que é em virtude do desastre criminoso, fosse cumprido. Foi dada a decisão que gerou a obrigação de cumprir o que estava acordado judicialmente, sob pena de R$1 milhão. E até hoje nós não conseguimos cobrar isso porque está suspensa a decisão. Em algum momento, os atingidos, como a dona Ângela, foram ouvidos pela justiça para que as decisões fossem tomadas? Olha, nós tivemos vários momentos de participação, né? Não houve um momento assim de exclusão total de participação. Não houve alguns momentos de maior ou menor participação. E aí foi muito importante, logo no início, constituir as comissões de atingidos e também instalar a Caritas, a assessoria técnica, porque ela conseguia fazer esse engajamento, a reunião dos atingidos. Mas eles foram ouvidos em comissões no Legislativo, por exemplo? Não houve um julgamento em que eles pudessem ser ouvidos pela Justiça por quem vai tomar as decisões? Olha, eles foram ouvidos em audiências perante a Justiça, né? Em comissões, né? O problema é que essas comissões de Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, elas, não sei se elas têm muita efetividade em encaminhar aquilo ali adiante. Eu acho até interessante a proposta, as ideias, né? Mas eu vejo muito pouca efetividade nisso para dar, de fato, encaminhamento às soluções. Agora, do ponto de vista do processo, né? O nosso próprio modelo de processo que existe no Brasil não facilita muito a participação das vítimas. Tanto é que hoje há uma proposta de um estatuto de proteção das vítimas de qualquer crime, né? Não só dos desastres criminosos, para garantir melhor essa participação. O que nós fizemos foi, de uma forma assim, de certa forma inovadora, mas também sem uma base legal, colocar os atingidos na mesa de negociação nas audiências. Então eles foram ouvidos, por bem ou por mal, né? Bem ou mal ouvidos, foram ouvidos, né? Tiveram sim sua voz levada aos órgãos julgadores. Mas se foi levado em consideração a decisão, aí eu não tenho como... Eu queria saber da dona Ângela, o que a senhora precisa para retomar a vida? O que não foi feito nesse período? Eu não posso voltar para a zona rural mais, porque eu tenho Matheus que não volta, né? Então agora eu sou obrigada a ficar em Mariana mesmo forçado, mas tem que ficar. E como eu morava em Caseiro Cedido, quando o doutor Guilherme explicou que existe essa diretriz que quem morava de Caseiro Cedido tem uma diretriz que a pessoa, a partir da hora que as empresas cometeram esse crime, a pessoa tem o direito de ter a casa dele, a casa própria dele, né? Só que eu não posso voltar para a zona rural, aí essa casa já está, com muita luta, já está comprada em Mariana. E hoje eu não vivo, eu sobrevivo, né? Porque hoje eu moro dentro de uma casa que só eu que tenho que fazer tudo, eu faço tudo, sou obrigada a arcar com tudo, né? Igual eu te falei, o marido doente, Matheus doente,
Eu não tenho ninguém que eu possa apoiar em ninguém mesmo. É só Deus. A senhora acredita que essa reparação ainda venha e que dê para sua família criar uma vida nova? Matheus e Zé Geraldo não, porque Zé Geraldo, quando a barragem rompeu, ele entrou em depressão e aí depois descobriu um tumor no cérebro, né? Já foi retirado esse tumor, mas agora está com suspeita de tumor na coluna também e no intestino. Então, eu creio que Zé Geraldo e Matheus não tem como voltar atrás, não. Porque Matheus, na época, tinha feito 7 anos, agora ele tem 14, mas é aquela pessoa que sai, vai para a escola, que o menino vai para a escola, volta e senta. Matheus perdeu a infância, né? Porque depois que veio para Mariana, ele não brincou mais. A única coisa que ele ouviu foi só discriminação nas escolas. A senhora estava me falando isso, né? Que os mercearia, atingidos loja, que tiveram que ir para a cidade, para então, o centro, né? Para Mariana, sofrem muito com essa discriminação. Muito. Muito porque o pessoal de Mariana, eles não entendem, né? Que a barragem não era da gente. Eles acham que a barragem é da gente e é a gente que é culpado de ter acontecido isso. Então, não é fácil, não está sendo fácil para mim. Eu nem sei porquê, né? Que eu suporto tanta coisa, mas a gente tem lá, graças a Deus, o Ministério Público, a Caritas. E os profissionais de saúde, né? Porque a gente não conhecia psiquiatra, psicólogo, nada. E hoje a gente é obrigada a ficar em médico toda semana. Esse atendimento tem sido bom para vocês? Tem sido eficaz? Ajuda. Ajuda porque sem esse atendimento a gente não ia conseguir. Que é muita coisa, né? Você pensa bem, você sai da zona rural para vir morar em Mariana, desde Mariana. No centro de Mariana, aí todo mundo olhando pra gente e falando as coisas. Quando a caminhonete chegava lá na minha casa, que a Samarco alugou pra gente, para levar comida pra gente, todo mundo saía para fora, os vizinhos falavam, tá vendo aí? Os pais de família perderam os empregos por causa desse povo sem serviço. Sendo que a gente só estava lá por causa da barragem que rompeu. A senhora sabia que existia essa barragem lá? Não sabia. Não sabia, até porque a gente via falar Samarco e Vale, mas a gente não conhecia a barragem. Não. A gente é da roça, né? Muito menos imaginava que fosse possível uma barragem romper. Nunca. Foi muito triste, é muito triste, a gente não vai esquecer, não. Não tem como esquecer. Como é que se calcula uma reparação para um dano assim, né? Que a gente não consegue conceber que dinheiro que paga uma coisa assim. Sim, não tem, né? Eu falo que o nosso trabalho de princípio já é um trabalho impossível, que é calcular o incalculável. É incalculável. A dona Cida mencionou, né? Matheus perdeu a infância, né? Matheus não dorme, Matheus escuta barulho de trovão e tem crises, né? Isso não é o caso específico da família da Dona Ângela, isso é o caso inclusive de adultos, a gente tem vários adultos que não conseguem conviver, por exemplo, com uma trovoada, né? Eles acordam como se a barragem estivesse rompendo novamente. Então esse cálculo é um cálculo, por isso que eu disse que não é um cálculo de valor de mercado, né? E por isso que dá uma discrepância tão grande entre nossos valores e os que a Renova propõe. Ainda se a gente fizesse cálculo de mercado para os bens materiais, as indenizações são muito aquém do que a gente espera. Então a gente tem casas, a casa da Dona Ângela é impossível, né, de voltar a morar, mas a gente tem casas que as famílias continuaram. Cerca de 15% dos atingidos continuaram nas suas áreas de origem. E aí essas casas estão com rachaduras, tem lama no terreno, lama que atrapalha o plantio. Nem isso foi feito, nem esses reparos foram feitos? Não, e tem se produzido muitos laudos que atestam, né, o comprometimento da estrutura das casas. A gente tem várias casas nessa situação, mas não faz o nexo de causalidade com o rompimento ou um problema que a gente vem tendo, porque a gente fala que o crime é continuado. E aí, por exemplo, né, o trânsito de carretas pesadas para o reassentamento, ou a Samarco voltou a operar, né? Para o reassentamento, para a Samarco, para as empreiteiras, faz com que
as casas comecem a trincar ou piora a questão de estrutura. Então a gente tem casa... Quem mora ainda nessa área atingida mora dentro de um canteiro de obra imenso. Em situação de risco de desabamento das casas. A gente tem vários atingidos que estão pleiteando algum tipo de medida com a Defesa Civil ou com a Fundação Renova. Está na quarta, agora virou quarta vara da Justiça Federal, uso de um distrito que é Monsenhor Horta, mas a gente tem pelo menos outros 4, 5 comunidades em situação parecida. Além disso, não tem um plano de manejo de rejeitos. Então, a lama tóxica, né, como a dona Ângela cita, né, a lama de rejeito, ela segue nos terrenos, não teve uma resolução da qualidade da água, então se perde acesso tanto pelo soterramento de nascentes de cursos d'água, quanto também a possibilidade real de contaminação desses recursos hídricos, e também não foi feito nada a respeito no município de Mariana. Então eles têm que conviver com a lama, eles têm que conviver com as rachaduras, eles têm que conviver com a ausência da moradia, com as criações, né? E aí as criações particularmente nos é um grande problema há mais de um ano, né? Por descumprimentos também. Essas famílias que ficaram nas comunidades de origem, elas tiveram interrompido o fornecimento de silagem, de ração para as criações, e depois passou a ser em valor e quantidade insuficiente. Então a gente tem tido casos de mortes de animais. Das famílias já em situação bastante vulnerabilizada, passam pela morte de um boi, um cavalo, uma mula. Então a gente vê o crime se repetindo e se continuando, né? Quando a Cida fala, o Dr. Guilherme, o crime se renova, a gente está falando disso, né? Essa continuidade. Se renova até compatível com o que nós estamos falando. Doutor Guilherme, depois de Mariana, quando aconteceu Brumadinho, já havia o precedente, né? Então, os acordos feitos em Brumadinho foram mais céleres e tal. O que é possível fazer para resolver essa situação de Mariana ou trazer algum exemplo, alguma condição dos acordos de Brumadinho para Mariana? Eu acho que as duas coisas que podem ser feitas é acabar com a Fundação Renova e melhorar as leis e uma metodologia de indenização, né? Isso ia ajudar demais, daí já resolveria 90% dos problemas, né? Porque a grande barreira de resolutividade é justamente a Fundação Renova, né? Infelizmente, quando ocorreu em Brumadinho, não foi... Eles cogitaram isso e isso foi completamente rechaçado, né? Até mesmo porque já sabia-se dessa experiência negativa que tinha sido essa Fundação Renova. Da mesma forma, né, os precedentes que ocorreram, como auxílios financeiros... Considera que houve, então, uma evolução nas tratativas nesse... Eu acho que nesse sentido houve, né? Houve uma evolução no sentido de não ter uma fundação para virar o que virou a Fundação Renova, né? E depois teve a lei do Mar de Lama e outras evoluções. Eu imagino que isso... Sim, né? Com certeza. Isso daí, né? Mais no sentido preventivo, né? Que eu acho muito importante, mas no sentido da reparação, eu acho que houve pouca evolução legislativa, né? Mas é o que eu ressalto novamente aquilo que eu falei, assim, esse caso que a Laís tocou, dos animais, é novamente a mesma história. Eles vão lá, rompem a barragem, matam centenas de animais e deixam outros animais em situação de risco, né? E aí eles assumem o compromisso, então, de cuidar desses animais. Eles não cuidam. Tá? Aí nós temos que ajuizar uma ação civil pública para obrigar o que eles já deveriam ter feito antes. Quer dizer, para obrigar uma coisa que eles deveriam não ter feito, aí eles fazem, eles se omitem e nós temos que ajuizar uma ação. E as ações Você acha que eles cumpriram a ação? Como é que ficam? Não, a pergunta é essa. Você acha que eles cumpriram? Teve uma ação? A gente vê que não, né? Não cumpriram. E agora nós estamos com um cumprimento de sentença para obrigar o que eles já haviam sido obrigados a fazer, que eles já haviam se comprometido a fazer, que eles não deveriam ter feito. E até hoje nós não temos uma resposta sobre essa questão da alimentação para os animais, né? Que muitos atingidos dependem para sua atividade produtiva, econômica, dessa alimentação. E até hoje continua sendo insuficiente. Criminalmente? Né? Houve punição? Pode haver? Houve tentativas, né? Mas até hoje não houve nada. Na verdade, eles já foram absolvidos de vários crimes, sendo que o processo nem acabou, né? Aquela história, já foram absolvidos antes do fim do processo de vários delitos, né? O processo,
Aí vem outro detalhe que eu acho importante esclarecer, que tem vários processos na justiça, cada um com alguma temática, né? Alguns estão na Justiça Federal, outros na Justiça Estadual, na Justiça Estadual de Minas, do Espírito Santo, na Justiça do Trabalho, né? Mas o processo criminal tramita na vara de Ponte Nova, Federal de Ponte Nova, e um dos processos cíveis mais importantes tramita na vara federal aqui de Belo Horizonte, né? E os processos dos atingidos de Mariana tramitam na comarca de Mariana. Mas, do ponto de vista penal, ninguém foi punido, ninguém foi preso, e o processo continua seguindo na Justiça Federal. Mas, por meio de um habeas corpus, eles conseguiram ser absolvidos dos crimes de homicídio. Bom, vamos deixar nas mãos da Justiça e esperar que justiça seja feita, né, dona Ângela? Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. O Além das Montanhas fica por aqui, mas ele volta diariamente com novos temas. Até breve.